O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram: é por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebul que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebul que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura no qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Neste dia, com este Evangelho, onde Jesus curando, libertando a um homem da possessão do mal, vão lhe atribuir que ele faz isso porque ele também tem um espírito mau, e aí todo um problema que tentam jogar sobre Cristo, e ele vai lembrar aqui de algumas verdades importantes. Quero destacar uma que precisamos ter muita atenção. Nós também podemos ser tentados pelo mal, e quantas vezes o somos, não é verdade? Caímos, as tentações de todo gênero, desde uma tentação da carne, da soberba, da luxúria, e, enfim, uma série de tentações que, se consentirmos, caímos, e a nossa queda às vezes pode ser muito, muito grande. E por isso nosso Senhor vai dizer: olha, para vencer é preciso que o exército, que realmente estejam unidos e não dispersos. Isso na nossa vida implica especialmente em não deixar que percamos aquilo que nós chamamos de unidade de vida. O que é isso? É a consciência, a clareza de ter assim: poxa, o que eu tenho de valores espirituais, eu preciso fazer com que isso reflita também na vida prática, diante das coisas no trabalho e no dia a dia, enfim, ou a maneira como eu rezo me leva também a agir, ou, enfim, vai se desdobrando desse modo. Aquilo que eu creio me leva a agir desse modo, o que eu rezo me leva à ação também. Então vou unindo a fé com a oração e a prática da fé e da oração no dia a dia. E isso então se desdobra de que modo? Eu vou me precavendo. Eu sei que o demônio está como um leão a rugir, querendo me devorar, como diz São Pedro na sua carta, e preciso estar então firme, fortalecido. Se eu não vigio a tentação, pode ser que de repente o mal venha sobre mim e desmonte, destrua a minha casa. Não por acaso que Nosso Senhor vai dizer hoje no Evangelho, lembrar: quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Agora, se vem um que é mais forte do que aquele que se julga forte, pode destruir e estragar. E por isso, então, o que nos fortalece, o que nos faz ser forte diante das tentações? Primeiro,
vida na graça. Nós precisamos com muita frequência a confissão. Não há outro meio, né? É ali que nós nos livramos desde os pecados mortais, que nos afastam por completo de Deus, e também, né, os pecados veniais, que nos distanciam pouco a pouco, mas de pouquinho em pouquinho, uma hora eu me coloco longe de Deus. E por isso, então, somos convidados primeiro a isso, vida na graça. Depois fortalecer-se na graça, comungando bem na Santa Missa, comungando e comungando bem, participando piedosamente do santo sacrifício do altar, prolongando isso nas nossas visitas ao Santíssimo, na nossa vida prática, né, de oração, a devoção à Nossa Senhora, ao Santo Rosário, aos santos, enfim, uma vida de quem está vigiando o tempo inteiro, cuidando, guardando, mantendo fechadas as trancas, né? Ou seja, não deixando nada por onde possa infiltrar o inimigo. Costumo dizer, e aqui repito, em Brumadinho, há anos atrás, quando aconteceu aquela tragédia diante daquelas represas, tudo começou por causa de uma pequena infiltração por onde a água foi penetrando, alastrando-se, e com isso então a ruína completa. E dolorosa nesse caso, né? Ainda tantas pessoas vitimadas. Também na alma acontece a mesma coisa. Se eu não cuidar das infiltrações, eu posso colocar a ruir o grande edifício espiritual. Por isso cuidemos muito. O mal está rugindo, querendo devorar. Fortaleçamo-nos na fé. Não deixemos que o reino se divida, ou seja, que o nosso coração esteja dividido. Nós devemos estar corações ao alto, como dizemos na missa, né? Sempre com o coração em Deus. Que nesse dia possas assim vigiar muito, rezar, e se caso a consciência lhe acusa, também buscar a confissão e recomeçar. Eis a oportunidade que foi dada para nos fortalecer e crescer na graça de Deus e assim preservar a nossa alma de todo o mal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.